graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quem estava aqui na semana passada, levante sua mão. Amém. Tem muita gente que não estava, né? E na semana passada nós começamos uma série que chama Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. Tivemos a parte 1 e hoje vamos para a parte 2. E para quem não estava, vou falar rapidinho alguns tópicos do que nós falamos no domingo passado. Primeira coisa é que não há vida cristã sem ouvir a voz de Deus. A segunda coisa é que nós fomos chamados para ter comunhão com Deus. E esse é o nosso primeiro chamado. E essa comunhão é intimidade. E não há intimidade se não houver comunicação. E terceira coisa, o fato é que Deus está sempre falando, mas a questão é, nós estamos ouvindo? Nós estamos sintonizados à voz de Deus? Quarta coisa, estar preparado para ouvir Deus verdadeiramente implica em retirar todas as distrações da nossa vida. E quinta coisa, que nós precisamos desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus. E aí dentro disso, eu dei uma série de tópicos sobre isso. Quem está lá no grupo do WhatsApp recebeu, mandei os PowerPoints lá. E para quem não estava, tem a palavra no YouTube, você já pode ouvi-la. Amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Gostaria que você fechasse seus olhos. Doce Espírito Santo, nós somos profundamente gratos por estarmos aqui nessa noite. Nós rendemos graças ao Teu nome. Muito obrigada, porque nós podemos ouvir a Sua voz. Obrigada porque o Senhor fala conosco e o Senhor tem prazer em falar conosco. Ah, Deus, como nós somos gratos, porque nós podemos ouvir a Sua voz e nós podemos entender aquilo que o Senhor fala. Pai, nós elevamos a nossa mente, o nosso coração cativos à obediência de Cristo. Cancelamos toda a altivez do diabo e tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Cristo. Muito, muito obrigada, Pai, por esse privilégio. Pai, que o Senhor possa usar a minha vida para falar ao coração dos meus irmãos. E eu declaro que o coração dos meus irmãos é um solo fértil, Pai, que recebe a sua semente e pode reproduzir muito fruto. Amém, amém e amém. Glória a Deus. E na semana passada, então, como nós falamos, Deus, Ele deseja ter um relacionamento conosco. E Ele deseja que nós possamos ouvir a Sua voz. Aí eu estava aqui, antes ali no louvor, e aí Deus falou comigo algo. E eu preciso falar isso para vocês. No Antigo Testamento, poucas pessoas podiam ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. O Espírito Santo, ele vinha sobre algumas pessoas para produzir algo, para fazer algo. Então não era todo mundo que podia ouvir a voz de Deus. Eram pessoas específicas. Não era todo mundo que tinha esse livre acesso a Deus. Mas quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E por isso nós hoje temos livre acesso a Deus. E o Espírito Santo habita dentro de nós. E é por isso que nós podemos ouvir a voz de Deus. Amém? Todos entenderam? Só um adendo que o Espírito Santo pediu para fazer. Então, quando Deus fala conosco, existem algumas finalidades do porquê Deus falar conosco. E a primeira delas que eu quero trazer aqui, existem outras, mas eu quero falar 3 em específico. A primeira é para edificação. A primeira coisa que Deus fala conosco é para nossa edificação. E o que essa edificação significa? Essa edificação significa construir, significa levantar, significa promover. A segunda coisa pela qual Deus fala conosco é para exortação. Quantos já ouviram essa palavra? Exortação. Pois é. Sabe qual é o significado dessa palavra na Bíblia? É chamar para perto.
aconselhar. É aquilo que traz consolo e descanso. Então, se você conhecia outro significado para essa palavra, eu peço que você apague isso da sua mente e renove ela com a verdade. Amém? E a terceira coisa que a voz do Senhor traz é consolação, que significa animar, confortar e fortalecer. Amém? Então, normalmente, quando Deus fala conosco, Ele vai vir para trazer uma dessas 3 coisas. Ou vai ser para nos edificar, ou para nos exortar, ou para nos consolar. Amém? Próxima coisa. Quem está falando conosco? Isso é algo muito importante. Porque nós precisamos não somente ouvir, mas nós precisamos reconhecer de quem é a voz que nós estamos ouvindo. E aí existem 4 fontes aqui que nos mostram da onde que nós podemos ouvir as vozes. Porque nem toda voz que nós ouvimos é de Deus. E nós precisamos ter consciência disso. Então, existem 4 vozes que se comunicam conosco no mundo espiritual. E então elas vêm dessas 4 fontes. Primeira fonte, de nós mesmos. Então fala assim, de nós mesmos. Ok. Segunda fonte, do Espírito Santo. Pode repetir. Do Espírito Santo. Terceira fonte, dos espíritos malignos. E quarta fonte, dos anjos. Então existem essas 4 fontes. Pode ser de nós mesmos, do Espírito Santo, de espíritos malignos ou dos anjos. Então você precisa saber de onde está vindo essa voz. Como que eu vou fazer para identificar? Vamos lá. Deus, então, Ele usa diferentes maneiras de falar conosco. E Jesus disse, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa aqui de nós mesmos. Nós podemos ouvir a nossa própria mente, as nossas vontades e os nossos desejos. Como eu vou saber que isso que eu estou ouvindo é eu mesma? Vocês têm um chute? Como que eu sei que é a minha própria mente, que é a minha vontade, que é os meus desejos que estão falando ao meu espírito? Praticando. Não tem outra forma de você saber. Você precisa praticar, ouvir a Deus. Porque nem sempre vai ser a voz de Deus. Por isso que é tão importante nós anotarmos as coisas quando Deus fala conosco. Porque à medida que você pratica isso, você vai conseguindo decifrar. Uma dica eu dei antes. O que você está ouvindo, está vindo para edificar? Está vindo para trazer consolo? Está vindo para exortar? Precisa passar por esses 3 crivos. Depois, é condizente com a palavra? Se for contrário à palavra, você já sabe que não é Deus. Porque Deus nunca vai contra a sua palavra. Então, nós vamos passando por uma série de peneiras para a gente saber de onde está vindo essa voz. A segunda voz, que é a voz do Espírito Santo. Este é o Espírito de Deus, que habita dentro de nós. E é com quem nós estamos construindo um relacionamento e aprendendo a ouvi-lo claramente. Quanto mais eu pratico, mais eu consigo discernir de quem é a voz que eu estou ouvindo. Então, quanto mais eu vou praticando, quanto mais eu vou tendo um relacionamento, mais eu consigo decifrar de quem é a voz. Quanto mais intimidade você tem, mais você consegue discernir de quem é a voz. Como assim? Vamos dar um exemplo natural. Se você está numa sala como essa, aqui, e aí tem um monte de gente falando, você consegue decifrar de quem são as vozes? Não. Porém, se a sua mãe falar,
te garanto que você sabe que é ela que está falando. Você fala, opa, minha mãe chegou. Por quê? É a convivência. Você não tem intimidade? E por causa da intimidade você reconhece a voz. Marido e a mulher. Você pode estar no lugar. Quando chega, você fala, opa, chegou. Quando o Daniel chega no lugar, eu sei que ele chegou. Eu olho e falo, uai, Daniel está aqui. Por quê? Porque eu aprendi a reconhecer a voz dele. Então, como que nós fazemos para reconhecer quando é o Espírito Santo? Quanto mais intimidade nós tivermos com ele, mais fácil será de reconhecer a sua voz. Amém? O terceiro é os espíritos malignos. Espíritos do reino do mal podem falar com os cristãos, sim ou não? Pode. Da mesma forma que eles falaram com Jesus. Quando Jesus estava lá no deserto, o próprio Satanás apareceu para ele para falar com ele. Então nós podemos ouvir a voz de espíritos malignos? Sim, podemos. Essas são vozes que também podem falar conosco. E a quarta voz é a voz dos anjos. De acordo com o livro de Hebreus, o capítulo 1, os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para prestar serviços aos santos. Os anjos também falam conosco sobre as coisas de Deus. E aí mais para frente um pouquinho, quando eu for falar de sonhos, eu vou falar sobre isso. Amém? Então nós aprendemos que Deus fala em nosso espírito. Mas como que Deus fala? Porque às vezes você está olhando aí para mim falando assim, tá bom, você está falando que Deus fala, que Deus falou, mas como que é esse Deus fala? Porque muitas pessoas acreditam ou pensam que você vai ouvir a voz de Deus igual você está ouvindo a minha. Não necessariamente. Então Deus ele tem diversas maneiras de falar. E o problema é nós limitarmos a maneira como Deus fala. Todavia, é necessário nós estarmos certos de que, mesmo ouvindo Deus com o nosso espírito, Ele usa diferentes maneiras de falar conosco. E nós precisamos conhecer essas maneiras. Se nós não reconhecermos as diferentes formas com que Deus fala conosco, nós corremos o risco de perder a voz de Deus. E se nós perdermos a voz de Deus, nós não vamos nos mover adequadamente e vamos confundir a voz de Deus com outras vozes. Você vai ouvir as vozes e você vai achar que é Deus, mas na verdade não é. E nós queremos evitar que isso aconteça. E por isso que nós vamos analisar as diversas formas de Deus falar. Então o nosso Senhor, Ele é alguém falante. Ele diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Opa, parece meio óbvio, né? Que se alguém tem ouvidos, é porque ouve. A menos que seja surdo, certo? Sim ou não? Sim, mas o que eu quero que vocês entendam é que, da mesma forma que nós temos ouvidos naturais, nós também temos ouvidos espirituais. E da mesma forma que nós temos olhos naturais, nós também temos olhos espirituais. E então, é isso que o Senhor deseja que a gente tenha aberto. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nós precisamos não somente ver e ouvir de maneira natural, mas nós precisamos ver e ouvir de maneira espiritual. Porque se nós quisermos entender todas as coisas de maneira natural, nós vamos perder a voz de Deus. Porque as coisas de Deus se discernem no Espírito. E nós precisamos compreender isso. Lá em Mateus, no capítulo 13, verso 15. Ixi. Não coloquei? Não. Fala bem assim. Porque o coração deste povo se endureceu. É Mateus 13, 15, para quem quiser anotar. E com os ouvidos ouviram tardamente. E fecharam os olhos para que não vejam com os olhos.
e nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, e nem se convertam e eu os cure. Isso aconteceu com o povo de Israel no tempo de Jesus. Eles fecharam, o coração deles foi endurecido, os seus ouvidos ouviram tardamente e os seus olhos se fecharam para que eles não vissem quem era Jesus. Então vocês percebem como isso é importante, você ter ouvidos para ouvir e olhos para ver aquilo que Deus está falando e aquilo que Ele está fazendo. Amém? E quais são as formas, então, de Deus falar conosco? Existem inúmeras. E a gente poderia ficar aqui semanas falando sobre as formas que Deus pode falar conosco. Mas então eu dei uma sintetizada para poder passar isso para vocês. E eu até brinquei com o Dani, né? Para os alunos do treinamento profético, na quarta-feira eu até falei para eles, eu falei, para vocês deve estar chovendo no molhado, né? Porque a gente acabou de ver sobre isso na escola, porém, a palavra de Deus ela se renova todos os dias, né? E Deus sempre tem algo novo para trazer ao nosso coração. Então eu não consegui colocar tudo aqui, porque vocês imaginam, essa aula mesmo de ouvir a Deus, eu acho que nós ficamos quase, 3 semanas falando sobre isso. São 3 quarta-feiras que começa às 7h30 e termina 9h30. Então são 2 horas por aula. E nós demoramos 3 semanas para falar sobre isso. Ou seja, foram 6 horas só falando sobre isso. Aqui no culto eu preciso sintetizar isso que nós estamos falando para tentar passar para vocês. Então, claro, não vão estar aqui todas as formas que Deus fala, até porque nós não podemos limitar Deus. Quando nós limitamos Deus, nós criamos um novo Deus. Amém? Quando você limita aquilo que Deus pode fazer, você criou um Deus para você adorar. Porque o nosso Deus, Ele é ilimitado. Nós vamos passar a eternidade para conhecer quem Ele é. E em um dos atributos dEle, que seja a bondade, você vai passar a eternidade tentando entender a bondade de Deus e você ainda não vai conseguir. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira forma que o Senhor pode falar conosco é através da Bíblia. Então, qual que é a primeira forma de Deus falar conosco? Bíblia. Essa é a primeira forma de Deus falar conosco. O Senhor pode falar conosco na nossa leitura diária da Bíblia. Ele pode também destacar um versículo, uma história e trazer ao seu coração. E isso vai fazer todo sentido naquele dia. Ou de repente, quando você está lendo algo e aquilo salta aos seus olhos. Isso é Deus falando com você através da Bíblia. E para isso fazer muito sentido, é importante nós entendermos o contexto da Bíblia. O que aquela história quer dizer, em que contexto que aquela história foi escrita, para quê? Para que a gente também não deturpe aquilo que está escrito, porque um texto fora de contexto, ele é um pretexto. Nós precisamos contextualizar aquilo que Deus está falando conosco. E uma segunda coisa que eu quero falar aqui, é que Deus, Ele nunca vai violar a sua palavra, jamais. Deus não vai violar a palavra, porque Ele é um com a palavra. Então Deus nunca vai falar para você algo que seja contrário àquilo que está na palavra. Sempre que Deus falar algo, vai ser de acordo com aquilo que está escrito. Porém, Ele pode violar o nosso entendimento da palavra. Como assim? Você pode passar anos vendo um versículo, um texto de uma forma, e de repente o Espírito Santo vem e sopra sobre você e você fala, uau, como que eu nunca percebi isso? Ou eu passei tanto tempo achando que era disso que se tratava, mas Deus trouxe clareza ao meu entendimento e agora eu vejo do que está se tratando. Então, é muito importante quando você for ler a palavra, você pedir para o Espírito Santo revelar ao seu coração aquilo que está escrito, aquilo que Ele deseja falar com você e a visão que Ele deseja te dar. Porque a Bíblia ela não foi escrita
para que nós obtivéssemos informações. Não foi para isso. Eu leio a Bíblia para obter informação. Você sabe o que acontece com pessoas que têm informação? Elas ficam inchadas. Só. Nós precisamos ter um relacionamento com aquele que escreve, com aquele que trouxe a palavra. É para isso que a palavra existe, para que nós possamos conhecer a Deus, amém? E conhecer as instruções dele. Queridos, eu queria que vocês fechassem seus olhos de novo. Pai, no nome de Jesus, eu declaro que esse ambiente é livre para o mover da sua palavra. Pai, eu declaro que esse lugar é livre para o agir da sua palavra e por cada ensinamento que o Senhor deseja trazer ao nosso coração. Satanás, eu ordeno agora que você perca suas forças na autoridade do nome de Jesus. Toda ave de rapina, tudo aquilo que venha para roubar essa semente, eu dou uma ordem agora que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que esse solo é um solo fértil e que a semente do Senhor tem o poder de cair nesse solo, de germinar, de crescer e de gerar muito fruto para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Amém? Queridos, quero que vocês entendam algo. Quando você tem uma semente, essa semente, ela carrega o mesmo DNA da planta, sim ou não? Sim. A palavra de Deus, ela é uma semente. Isso significa o quê? Que nela está o DNA de Deus. Nós precisamos valorizar a palavra. Quando a palavra cai num solo fértil, ela tem o poder de crescer, de germinar e de dar muito fruto. E a Bíblia diz que esse entendimento da palavra, lá em Pedro fala, que é para a nossa salvação. Mas eu quero te falar algo. Lá ele estava falando com pessoas que já eram salvas. Que salvação é essa que ele está falando? É da nossa transformação diária. E é de nós termos um sozo completo, no espírito, na alma e no corpo. Queridos, a palavra de Deus é algo muito importante. Valorize isso. Valorize. E outra coisa que eu quero falar aqui, o diabo resiste demais à palavra. Por quê? Hoje eu até mandei lá no grupo da leitura bíblica sobre isso. Queridos, quando você converte, você pode ter outra teoria aí, tá? Você pode, mas não tem problema. Depois você me procura para a gente conversar. Mas se nós nos tornamos um espírito com Deus, isso significa que nós somos um com Ele. Então, quando você de fato nasceu de novo, você pode ficar possesso e endemoniado? Sim ou não? Não. Por quê? Porque seu espírito está ocupado pelo Espírito de Deus. Porém, existe um ambiente que é totalmente livre para o agir do diabo. E qual é esse? A sua mente. E na sua mente, ele tem livre acesso para fazer o que ele quiser. Então, ele vai lançar muitos dardos contra a sua mente. Como que você faz para reconhecer que é ele? Porque ele não fala em terceira pessoa, não. Ele fala como se fosse você que estivesse pensando aquilo. E como que você consegue reconhecer uma mentira? Como? Só se você souber a verdade. Você pode falar o que você quiser para mim. O Mike vem e me conta uma história. Como que eu sei se a história é mentira? Se eu souber a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. Então você só sabe se é uma mentira se você conhecer a verdade. Agora, como que você vai conhecer? Lendo. É impossível você conhecer a verdade se você não lê. Se você não estudar, se você não se dedicar a isso. E é por isso que muitas pessoas são levadas por qualquer coisa. Inclusive, você pode estar sendo levado agora. Você precisa saber a verdade. Porque quando você sabe, a partir do momento que você escutou uma mentira, você fala, não, isso aí é mentira.
Porque a palavra de Deus diz isso, isso, isso e isso. Como que Jesus enfrentou o diabo lá no deserto? Foi com a palavra. O diabo veio e usou a palavra fora de contexto para tentar engambelar Jesus. Mas ele sabia qual era a verdade. E por isso ele usou a palavra contra o diabo. Queridos, o maior ataque que nós temos, não se engane, é na nossa mente. E nós precisamos saber qual é a verdade. Porque você não substitui uma mentira sem colocar uma verdade no lugar. Não adianta você falar, eu não posso pensar nisso, eu não posso. Quanto mais você falar, mais você vai pensar. Agora, quando você substitui uma mentira por uma verdade, isso vai tomando conta do seu coração. Amém? Queridos, resistam. A Bíblia é muito importante. Leia, tenha um relacionamento com a palavra. Ah, Deus não fala comigo. Abra a Bíblia. Começa a ler. Você vai perceber o quanto Deus fala contigo quando você começar a ter intimidade com a palavra. Amém? Segunda coisa. Visões e sonhos. Atos, capítulo 2, verso 17 e 18, diz bem assim: e será nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito e eles profetizarão. Aqui tem duas formas de Deus falar conosco, que é visões e sonhos. E a primeira coisa que eu quero falar é de visão na mente. Existem dois tipos de visão, e a primeira delas é essa, é a visão da mente. É como que o Senhor projetasse imagens na sua mente, imagens e figuras numa tela, que é a sua mente. E isso pode ser chamado também de imaginação santificada. E muitas pessoas falam assim, ah não, eu só acho que eu imaginei. Então você muitas vezes não consegue reconhecer que é Deus falando com você, porque você acha que você imaginou. Mas a visão, essa visão da mente, ela de fato se confunde com a imaginação, porque é algo que Deus nos dá na nossa mente por influência do Espírito Santo. É como se tivesse um quadro negro, aonde o Espírito Santo desenhasse imagens e figuras. Pessoas que são muito criativas têm tendência a fluir muito nessa forma de Deus falar, através de visões na mente. E essas imagens, muitas vezes, aparecem como imagens que precisam de interpretação. Assim, quando o Espírito Santo falar conosco dessa forma, através de figuras, através de imagens, nós devemos perguntar para Ele qual é o significado. Não tente interpretar por você mesmo, e nem pedir para o coleguinha do lado. Falar para ele, olha, eu vi um negócio assim, o que isso significa? Não. Se foi o Espírito Santo que te deu, é Ele que vai trazer a interpretação. Amém? Então esse é o primeiro tipo de visão. É a visão que vem na sua mente, que é inspirada pelo Espírito Santo. Segundo tipo de visão, é a visão aberta. O segundo tipo de visão... deixa eu só abrir um parênteses. Essa questão de visão, como que é, né? Você persistir nas coisas. Estava compartilhando isso também com o pessoal do treinamento profético. Quando eu comecei a escola, eu falei para eles que uma das formas que eu sentia que Deus menos falava comigo era através de visões. Que eu tinha muita dificuldade de ver. Que eu tinha muitas impressões, mas que eu tinha muita dificuldade de ver. Porém, nesses últimos meses, uma das formas que Deus mais tem falado comigo é através de visões. Aí eu falo, como é importante você permanecer crendo naquilo que Deus faz. Amém? E a segunda, então, forma é através de visões abertas. E essa visão ela pode ser chamada de visão aberta ou visão de alto nível. Essa é uma imagem que você vê com os seus olhos naturais. Em uma visão aberta, a pessoa geralmente permanece de olhos abertos
e ela tem uma visão, como se tudo tivesse acontecendo na vida real, ou como se ela estivesse assistindo um filme. É como se eu estivesse aqui conversando e estivesse passando um slide atrás. Eu estou com os olhos abertos e essa visão está acontecendo e eu estou conseguindo enxergar. Isso são visões de olhos abertos. E, como antes, elas podem ter duas fontes. Confesso que uma visão de olhos abertos que eu lembro que eu tive foi um dia de um lobo que entrou dentro de casa, quando eu morava em Cuiabá. Na mesma hora, eu senti muito medo. Na hora eu sabia que isso era um espírito maligno, mas então era uma visão de olhos abertos de uma fonte de espírito maligno. Amém? E aí nesse momento o que você precisa fazer? Você precisa repreender e mandá-lo embora. Amém? Sonhos. Antes de pular, os sonhos são também uma forma de linguagem que o Espírito Santo usa para se comunicar conosco. Ao lermos a Bíblia, você vai ver diversos exemplos de pessoas que Deus falou através de sonhos. E muitos sonhos, eles possuem símbolos que precisam de interpretação. Então, o Senhor, Ele pode falar conosco através disso. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio de sonho, no seguinte sentido: de você não saber tomar cuidado com aquilo que você está sonhando e a forma como você interpreta aquilo e na forma que você libera aquilo. E é por isso que eu quero dar algumas instruções hoje. Há pelo menos 2 tipos de sonho. O primeiro é o sonho de realidade virtual. Como que é isso? Isso ocorre enquanto nós dormimos e permanece em nossa mente depois que nós acordamos. É o sonho que você tem, aonde você vê imagens, aonde você às vezes se vê, ou você vê outra pessoa. É como se realmente fosse um filme que você está vendo. Esse é um sonho de realidade virtual. E aí eu quero te dar um exemplo desse tipo de sonho. Lá em Daniel, no capítulo 2, verso 31 ao verso 35, diz bem assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como praga nas daseiras durante o verão, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Então esse é um exemplo de sonho de realidade virtual, e é um sonho que precisa de interpretação. Eu li o sonho aqui para você, você entendeu alguma coisa? Ele precisa de interpretação, amém? O segundo tipo de sonho, ele pode ser chamado o sonho de realidade. Como que é isso? Essa também é uma experiência que nós temos enquanto dormimos e que nós nos recordamos quando nós acordamos. Um exemplo desse sonho é encontrado lá em Gênesis, no capítulo 20, onde se afirma: Deus veio a Abimeleque em sonho. Você pode observar que nessa passagem, o sonho real não diz que ele sonhou com Deus. Diz que Deus veio a ele em sonho. Então essa é uma experiência como se fosse de fato um encontro real que você tem durante a noite. Por quê, queridos? O mundo espiritual, ele nunca dorme. Quantos sabiam disso? Você dorme, mas o mundo espiritual, ele não dorme. Deus também não dorme.
Então, enquanto você está dormindo, você pode ter experiências espirituais incríveis. E é por isso que é muito importante, antes de você dormir, você fazer essa oração. Fala: Senhor, me dá sonhos, me dá revelação. Eu estou indo dormir, mas o meu espírito ele continua acordado. E ele deseja ter intimidade com o Senhor. Ele deseja aprender mais do Senhor. Ele deseja ter comunhão com o Senhor. Amém? Essa é uma oração incrível para você fazer antes de você dormir. Gente, é só alguém regulando o ar-condicionado. Amém? E então, existem várias passagens que vão falar sobre isso. Essa de Gênesis que eu citei, Gênesis 20, versículo 3, diz bem assim: mas Deus veio a Abimeleque em um sonho e disse-lhe: eis que você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Outro exemplo de um sonho real está na história familiar de José, lá em Mateus. Nesse caso, um anjo do Senhor interagiu com José enquanto ele dormia. Ele falou assim: agora, Mateus 2, versículo 13. Agora, quando eles tinham ido, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se. Amém? Então, vocês entenderam a diferença entre um sonho e outro? Glória a Deus. Aí eu quero contar para vocês uma experiência, porque, de fato, tem diferença entre as duas coisas. Um tempo atrás, também não sonho muito. Tem outras pessoas da família que sonham mais. Eu não sou uma pessoa que sonha muito. Mas, há uns meses atrás, eu tive umas experiências muito incríveis, em que eu tinha um sonho de realidade virtual, que era essa que precisava de interpretação e de que tudo isso, numa parte da noite. Ponto. Acabava o sonho. Aí, daqui para frente, Deus interpretava o sonho para mim. Uau, era incrível. Então, são experiências que você consegue ter, e você consegue entender a diferença de uma e outra. Numa você sonhou, e na outra, o Espírito de Deus vem e te traz revelação. É como isso, o anjo apareceu a José. Amém? Então o Espírito Santo veio e trouxe a interpretação daquilo que ele tinha acabado de dar em sonho. Amém? Vocês conseguiram entender a diferença? Glória a Deus. Como responder a sonhos ruins e pesadelos? Porque você vai falar: tudo bem, Deus dá sonho, mas e quando o sonho é ruim? Ou quando nós temos pesadelos? Como a gente faz para reagir a isso? Como que a gente se posiciona? Primeira coisa que nós precisamos saber é qual a origem do sonho. Porque assim como nós podemos ouvir a voz de Deus de 4 fontes, aqui também funciona dessa forma. Esse sonho, ele veio do Espírito Santo, ele veio de espíritos malignos, ou ele veio do seu espírito? Da onde esse sonho veio? É possível que os pesadelos se originem a partir do seu espírito. Por quê? Se você é uma pessoa que se preocupa muito, uma pessoa que tem muito medo, você vai criar uma atmosfera ao seu redor de preocupação, de medo, de angústia, e o seu espírito vai fluir através dessa atmosfera, e ele vai trazer essa ansiedade para o seu consciente. E os sonhos, eles então podem vir de várias fontes: medo, dificuldade emocional, frustração, feridas não tratadas. Tudo isso pode interferir nos seus sonhos. Tenha em mente, seu espírito não é o Espírito Santo. Nós temos um espírito, onde o Espírito Santo habita, mas eles são duas coisas diferentes. E se você é uma pessoa preocupada, e que você está sempre cheia de medo, de preocupação e de ansiedade, provavelmente os seus sonhos serão assim. E os seus sonhos só serão um reflexo de como têm sido os seus dias. Se seus dias têm sido de frustração, de preocupação, de ansiedade, de medo, muito provavelmente essas coisas irão se manifestar durante a noite. Amém? A atmosfera vai passar lá para o seu espírito e isso vai
ir para o seu subconsciente. Então, nós não podemos acreditar que todo o sonho vem de Deus. Amém? Existem outras fontes que podem trazer esses sonhos. Eu não coloquei aqui, mas depois eu mando para vocês. Alguns fatos importantes para você lembrar sobre os sonhos. Primeiro, nem todos os sonhos são de Deus. Como vimos anteriormente, nós podemos ouvir a partir das 4 fontes do mundo espiritual, mesmo em nossos sonhos. Segunda coisa, ter sonhos poderosos e ilustrativos não significa necessariamente que eles são sonhos proféticos. Por quê? Porque tem muitas pessoas que podem ter esse tipo de sonho. O que torna um sonho profético é poder interpretá-lo. Quando ele precisa de interpretação, ele precisa ser interpretado para daí ser considerado uma mensagem de Deus. Amém? Terceira coisa, cores, números e outras ocorrências simbólicas nos sonhos são muito importantes para a sua interpretação. Mas, em última análise, a interpretação dos sonhos pertence ao Senhor. Se foi Ele que te deu, é Ele que precisa trazer a interpretação. Pelo amor de Deus, não vai procurar significado de coisa na internet. O que a cor tal significa? O que o número tal significa? Não, queridos, sem guia dos sonhos, ok? Você precisa depender do Espírito Santo e Ele vai trazer. Na Bíblia nós também temos assim muitas explicações para muitas coisas. Então, se você precisa procurar algo, procure em primeiro lugar na palavra. Amém? Quarta coisa, uma boa maneira de desenvolver a linguagem dos sonhos é estar preparado para gravar os seus sonhos antes de dormir. Então, se você é uma pessoa que tem sonhos recorrentes, deixe um papel e uma caneta do lado da sua cama, ou deixe um celular que você possa gravar aquilo que você sonhou, porque quando você levanta, você normalmente lembra. Depois, durante o dia, você acaba esquecendo. E mais importante do que só anotar o seu sonho, anote como você se sentiu durante o sonho. Anote o que você sonhou e aí você anota. Se você sentiu medo, se você sentiu alegria, se você sentiu tristeza. Por que isso é importante? Porque com o passar do tempo, você vai conseguindo construir uma linha. Você fala, não, o dia que eu me sinto assim, esse sonho realmente não é de Deus. O dia que eu me sinto dessa forma, não, eu sinto que isso aqui realmente é Deus falando comigo, porque depois acabou testificando. Então, isso aqui é muito importante. Outra coisa de você escrever, é você saber que nem sempre pessoas que aparecem nos seus sonhos são aquelas pessoas. Ok? Por quê? Porque você pode sonhar com pessoas que representem alguma coisa. Então, eu sonho lá com a Camila. E aí eu tenho um sonho com a Camila. Mas Deus não quer falar para mim da Camila. A Camila naquele sonho está representando algo. E eu preciso saber distinguir essas duas coisas. Amém? Então isso é muito importante. Então você que flui nessa questão dos sonhos, tem muitos cuidados que nós precisamos tomar. Amém? Para você poder ouvir Deus de forma clara. Próxima forma de Deus falar é o sussurro de Deus, que é uma voz interior. Às vezes o Senhor fala-nos em uma voz que é ainda pequena, dentro do nosso espírito. Essa voz, ela não é potente e também não é uma voz audível. É como se fosse um pensamento bem rápido que vem na sua mente. Ou uma impressão, ou um senso interno dentro de você. E muitas vezes nós podemos negligenciar esse sussurro por nós acharmos que é um pensamento nosso. De você falar, não, Deus não fala comigo, isso aí é o meu pensamento que está falando. Por isso que para tudo que nós vamos nos mover, nós precisamos nos mover em fé. Então, realmente, o sussurro, muitas vezes, ele vai parecer essa voz muito suave, vai parecer que é o seu próprio pensamento. Amém? Então,
exige muita fé para realmente você poder fluir nisso. E aí eu quero te falar que essa é uma das formas com as quais Deus mais fala. Essa é uma das formas que Deus mais fala, é através desse sussurro e dessa voz interior, como se fosse um pensamento. E aí você precisa de fato crer que isso é Deus falando com você, para que você possa confiar na voz do Senhor. E mesmo quando você for entregar uma profecia para alguém, é você caminhar realmente em fé. Você viu alguma coisa? Não, não vi nada. Você sonhou? Não, não sonhei. Mas eu senti um sussurro dentro do meu espírito falando dessa forma. Amém? Outra forma de Deus falar conosco, anjos. Os anjos são uma outra voz que nos fala no reino celestial. Ao longo do Novo Testamento, anjos falaram com as pessoas e deram instruções para as suas vidas. Em Atos, no capítulo 8, no verso 26, diz bem assim: mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-se e vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza. Atos, capítulo 12, verso 6 e verso 7, diz bem assim: na mesma noite em que Herodes estava prestes a trazê-lo para a frente, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e sentinelas montavam guarda. E eis que um anjo do Senhor de repente apareceu e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou dizendo: levanta-te depressa. E suas correntes caíram de suas mãos. Então, a outra forma que Deus pode usar para falar conosco é através dos anjos. E aí aqui eu quero fazer um parênteses. Como eu falei antes, os anjos, eles estão aqui para nos ajudar, para servir-nos, mas eu quero te dizer que eles não são dignos de adoração, amém? O único que deve ser adorado é o Senhor, e também nós não devemos buscar a aparição de anjos. Por quê? Porque nós primeiro devemos buscar a manifestação do Espírito, amém? Mas Deus, como Ele é ilimitado, Ele de fato pode falar conosco através dos anjos, amém? Próximo, transes. Aí você vai falar, agora vem a heresia. Estava bom demais para ser verdade, né? Não, vamos lá que nós temos embasamento bíblico, queridos. Não vamos ministrar aqui sem ter. Abra sua Bíblia, lá em Atos, no capítulo 10. Atos, capítulo 10, diz bem assim. Vou começar do versículo 9. Vamos começar do 7. Mais alguém que ouviu um anjo? Só para trazer mais embasamento. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 de seus criados, a um piedoso soldado do que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Opa! O que é um arrebatamento de sentidos? Ele deixou de estar consciente daquilo que havia ao seu redor. Vamos lá. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come.
Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então, esse aqui foi um exemplo de transe. E o transe, ele é muito parecido com a visão aberta. Com qual diferença? Que na visão aberta você está consciente. Você está aqui consciente de tudo e você está tendo uma visão. No transe, a pessoa perde os sentidos. E aí ela tem uma visão. A palavra grega para transe significa estar fora de sua mente. Então, transes nos tiram da nossa mente natural e nos levam para a mente de Cristo. E ali Cristo pode falar conosco. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que muitos cristãos estão convencidos de que Deus não pode falar conosco dessa maneira por causa do ocultismo. Como viram muitas coisas acontecendo lá, a maioria acha que todos os transes são do diabo. Mas eu quero te contar uma coisa. Quantos criadores existem? Quantos? 1. O diabo tem poder de criar coisas? Não, porque só existe um Criador, que é o Senhor. A única coisa que o diabo pode fazer é distorcer aquilo que Deus criou. É distorcer uma verdade e transformar ela em mentira. Então, para haver algo que seja escuro, que seja sombrio e que seja errado, isso foi uma distorção de algo verdadeiro. Então, essa é uma experiência que foi o Senhor que deu. Mas aí o diabo vem e distorce isso para usar isso para o mal. Amém? Como eu falei antes, para existir uma mentira precisa existir uma verdade. E a verdade são as experiências que nós temos com o Senhor. Mas Jace, quando que Deus fala dessa forma? Deus nunca falou comigo dessa forma. Pode já ter falado com algum de vocês. Mas normalmente Deus fala dessa forma quando é algo muito sério que precisa ser feito. Como foi aqui esse caso, onde Pedro não queria pregar para os gentios. E aí Deus vem e traz essa revelação para ele e fala que ele precisava ir até a casa de Cornélio para pregar a palavra para aquelas pessoas. Amém? Vocês estão aí? Amém. Próxima forma de Deus falar é através da criação. A própria criação é uma voz do Senhor e fala-nos de muita maneira. A maneira mais óbvia que a criação diz é sobre quem Deus é. Quando você olha para as montanhas falam da força do Senhor. Quando você olha para os rios nos falam da sua provisão. E quando você olha para as flores, elas falam da beleza. Romanos 1, versículo 20 diz bem assim: pois desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e natureza divina foram claramente vistos, sendo compreendido através das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, aonde que os atributos invisíveis de Deus foram colocados? Nas coisas criadas. O que são as coisas criadas? O que são? Irmãos, pelo amor. O que são as coisas criadas? Gênesis capítulo 1. Vamos voltar lá? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 1. Estou falando sério. Todos abriram? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Uau!
A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve... a luz é uma criação de Deus, irmãos, olha que incrível. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas Ele chamou de... Uau, Deus criou o dia e Deus criou a noite. Amém. Vamos lá, e esse foi o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céu. E foi tarde e amanhã o segundo dia. Olha só, Deus criou o céu. Olha que incrível. Vamos lá, irmãos, mais alguma coisa. E chamou Deus essa expansão de céu, e foi tarde de manhã, o segundo dia, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de... Olha, Deus criou a terra, e Deus criou o mar. Muito bem. E viu e que isso era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã o terceiro dia. Então olha só, Deus criou as árvores, Deus criou tudo que dá semente. Amém, irmãos? Há tantas coisas que Deus criou. Que mais que Deus criou? Animais, que mais? Pessoas, que mais? Insetos. Irmãos, pelo amor, vocês precisam saber o que Deus criou. Os animais, né? Como que a terra estava sem forma e vazia, né? Se tudo que Deus faz é perfeito, não é verdade? Existe um enigma, né? Entre o versículo 1 e 2. Irmãos, de verdade, vocês precisam ter convicção daquilo que Deus fez. E Deus fala conosco através da criação. Deus fala conosco através de todas essas coisas. Quando você para ver um pôr do sol, Deus não fala com você através do pôr do sol? Fala. Quando você olha as nuvens, Deus não fala com você? Quando você olha a lua, Deus não fala com você? Irmãos, Deus fala através da criação. Todos os atributos dele foram colocados na criação. Então, quando você olha para a criação, você precisa encontrar algo de Deus lá. Amém? Glória a Deus. Salmo 19, verso 1 e 2 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Deus está em tudo na criação, queridos. Amém? Próxima forma de Deus falar conosco é através das circunstâncias. E a forma perigosa de Deus falar. Por quê? Porque Deus pode falar conosco e nos direcionar através das circunstâncias. Porém, você pode ser muito enganado por conta disso. Por quê? Porque nem toda porta aberta é Deus, e nem toda porta fechada é o diabo. E você precisa ter clareza disso. Ah, eu vou fazer. Por quê? Ah, porque as portas estão abertas. E daí? Isso não é motivo. Você precisa ter convicção de que quem abriu a porta foi o Senhor. Porque se essa porta te levar para um abismo, você pode ter certeza que o diabo faz questão absoluta de abrir ela para você. E nem toda porta fechada é o diabo. Porque muitas vezes Deus pode fechar portas para impedir que algo aconteça.
E nós precisamos ter clareza disso. Então, Deus nos fala pelas circunstâncias? Sim. Porém, nós precisamos ter muito cuidado na forma com que nós interpretamos essas circunstâncias. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu tinha mais coisas, mas acabou o nosso tempo. No domingo que vem eu continuo. Antes de eu despedir vocês, eu quero que vocês só tenham consciência de algo que eu vou contar para vocês. Sabe por quê? Não precisa desligar, não. Pode deixar ligado. Por que eu vou falar isso? Porque nós precisamos ser conscientes daquilo que o mundo espiritual está movendo. Amém? Nós precisamos ter percepção daquilo que o diabo faz, para que nós possamos repreender e declarar o contrário. E aí nós colocamos o nosso foco naquilo que Deus está fazendo. Amém? Mas eu quero falar para vocês uma coisa, para vocês terem um pouco de consciência e para vocês meditarem sobre isso. Faz bastantinho tempo que eu prego. Quantos já viram eu pregando outras vezes? Quero falar para vocês que poucas vezes eu senti tanta resistência quanto hoje. E isso não é neutro. E eu falo resistência mesmo. Sabe por quê? Isso aqui te liberta para ter uma vida incrível em Deus. Porque quando você aprende a ouvir Deus, a se mover, filho, ninguém mais te para. Ninguém mais te para. Você não precisa de ter alguém para ouvir a voz de Deus no seu lugar e falar o que você tem que fazer. Você não vive enganado pelas mentiras do diabo e você é livre para fluir naquilo que o Senhor tem para você. Sério, meditem nisso nessa semana. Eu não sei como que foi o ataque seu aí, mas eu quero falar para vocês e compartilhar isso. E aí eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu quero declarar que o meu coração é um solo fértil e que a sua palavra é uma semente poderosa que tem liberdade de ser implantada no meu coração. E eu declaro que eu vou rejeitar todos os espinhos, todas as preocupações e tudo aquilo que venha para roubar essa semente. E eu vou regar, e eu declaro que ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai produzir frutos. Muito obrigada, Senhor, pela sua palavra, porque a sua palavra é a verdade e ela tem poder de transformar a minha vida e de quebrar todas as mentiras do diabo na minha mente. Pai, eu declaro que eu tenho a mente de Cristo e que eu posso andar na sua verdade. Pai, que nessa semana eu possa ter experiências em ouvir a sua voz. Eu rejeito agora todo pensamento contrário, toda seta, todo dardo do diabo na minha mente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.